Beleza, pessoal, estamos aí de volta aí, falando novamente sobre Polícia Rodoviária Federal 2015, o que estamos estudando? Estamos estudando a Polícia Rodoviária Federal, dados do último concurso. Ela é esse cargo é cargo de nível superior, Policial Rodoviário Federal. No último concurso, 110 mil inscritos, quase 109.700, mil vagas, 109 por vaga. Bem, a nota de corte, interessante aí, a nota de corte foi de 63 para as pessoas sem necessidades especiais e para os portadores de necessidade especial, 62. Engraçado que 485 candidatos obtiveram essa nota de 63 pontos, que foi a nota de corte, né? E os demais foram eliminados. Então, isso é o que? 50% do valor do total de vagas, quase, né? Claro que chamaram mais vagas por conta dos testes físicos. Mas enfim, quem tinha um conhecimento mediano das matérias foi aprovado no concurso. Aí uma coisa que eu achei interessante e que eu gostaria de dividir com vocês, né? O 01 da prova foi um candidato que eu coloquei o nome dele aqui, é Ricardo alguma coisa, mas enfim, RAP. Ele teve 96% da prova objetiva e 18,18 na redação. É o cara pra gente dizer assim, cara, você é o cara. A redação, lembrando, valia 20 pontos. E a prova 120. O cara ficou com 96 na prova, estava muito bom. O que acontece? Ele não foi matriculado no curso de formação e, consequentemente, não se tornou policial rodoviário federal. Mas o cara nesse nível aqui, eu acho que esse rapaz aqui, ele escolheu outro cargo. Enfim, o segundo colocado teve 95 pontos. Se eu não estou enganado, e eu pesquisei o edital do CESP, o edital publicado lá no resultado da prova objetiva. Ele foi aprovado, o segundo colocado, né, que eu não me lembro agora quem foi. Ele foi aprovado no curso de formação, ou seja, se tornou policial rodoviário federal. Então, a análise que eu quero fazer é o seguinte: se a gente analisar, esse percentual é basicamente 50% do total da prova, gente. Então, dá para passar. Não é fácil, né? A prova do SESP manteve aquela tradição em 2013, conhecimentos básicos 10, específicos 21 e provas objetivas no total das provas 36 no conjunto. Beleza? Então, o que é, né? O que é a Polícia Rodoviária Federal? Para sabermos o que é, vamos saber como ela foi criada. Então a PRF foi criada por meio da aprovação da Lei 9654 de 2 de junho de 98. Nós vamos ler essa lei depois, mas a lei cria o órgão e diz que as atribuições da PRF estão contidas em três dispositivos diferentes. Constituição, maior, lá, né, de acordo lá com a pirâmide lá das leis. Código de Trânsito e legislação específica. É importante lembrar que a PRF é um órgão criado no âmbito do Poder Executivo. Inicialmente, ela era estruturada em classe de inspetor, agente especial, agente operacional e agente. Mas hoje, atualmente, é agente de terceira classe com 3 padrões, agente de segunda classe com 6 padrões e agente de primeira classe com 3 padrões e agente especial 6 padrões e agente especial com 3 padrões. Beleza. O policial fica no local de sua primeira lotação no mínimo 3 anos. Você passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, vai ter que ficar lá 3 anos na teoria. Porque na prática, se a administração entender que precisa de você em um determinado local, ela tem poder para fazer isso. Como a gente já viu no direito administrativo. Ou mudar de sede por concurso de remoção, permuta ou interesse da administração, que eu acabei de falar. Regime de trabalho 40 horas semanais e atribuições constantes na Constituição. Então, gente, vamos lá. A Constituição, no artigo 144, diz que, primeiro, a PRF é um órgão permanente. Segundo, organizado e mantido pela União. Terceiro, estruturado em carreira. E quarto, em quarto lugar, a atribuição é patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Por isso, a questão lá da ação direta de inconstitucionalidade 4.447, que eu falei no nosso plano de estudo, dá uma olhadinha lá no plano de estudo, no vídeo sobre o plano de estudo, que tem lá, falando sobre a DI 4.447, que foi proposta pelo sindicato aí dos delegados de Polícia Federal e peritos criminais, porque entendem que investigação, que é atribuição da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com 1655, e perícia, que também é atribuição da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o mesmo decreto 1655, isso aí está errado, de acordo com o que eles entendem. Eu também concordo, gente, pelo amor de Deus, o Policial Rodoviário Federal é um órgão importante, o cargo é
importantíssimo, mais perícia e investigação a cargo da Polícia Judiciária. Então, beleza. Vamos lá. No artigo, o Código de Trânsito Brasileiro prevê no artigo 7º que a PRF ela compõe o Sistema Nacional de Trânsito, e o artigo 20 dá algumas competências para a PRF, né? Então vamos lá ver o artigo 20 do CTB. Compete à Polícia Rodoviária Federal o nome das rodovias e estradas federais. Eu já pincei esse texto, então, justamente para a gente não perder tempo. Cumprir e fazer a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas atribuições. Realizar patrulhamento extensivo executando operações relacionadas com segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. Aplicar e arrecadar multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estado de remoção de veículos, objetos, animais, escolta de veículos de carga superdimensionados ou perigosos. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito, dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Então, olha só, o inciso 4 diz efetuar levantamento dos locais de acidente. Vamos lá. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Assegurar, a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. Então, interdição de construções, isso aqui vai lá para o direito administrativo, né? A administração com poder sob a ação do particular. Então, a PRF pode fazer então a interdição de construção não autorizada, instalação também. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando e indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os aos órgãos rodoviários federais. Isso aqui a Polícia Rodoviária Federal tem um sistema e um modo de trabalho impecável. A Polícia Rodoviária Federal faz de fato esses dados, ela coleta esses dados estatísticos para justamente trabalhar a prevenção, né? E isso daí é realmente um trabalho fantástico da Polícia Rodoviária Federal. Vamos lá. Implementar medidas da Política Nacional de Educação de Trânsito, promover e participar dos projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Integrar-se aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a fim de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, simplificação e aceleridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Isso aqui é interessante, porque essa unificação faz com que você, viajando, você leve uma multa lá no Pará e a multa vem lá para sua casa, o carro estando no seu nome, com seu endereço, como manda realmente a legislação. Beleza? Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores e pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. Beleza, aí foi o artigo 20. Vamos voltar então. Anexo 1 do CTB prevê que, muito interessante, patrulhamento é uma função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir a obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Isso aqui é anexo, né, 1 do CTB. Legislação específica, segundo o último edital, a legislação específica cobrada foi Código de Trânsito, aí a gente leu as atribuições agora, e atualizações, porque aí também tem a questão das resoluções. Resolução muda a vida da gente, viu, gente? Fique atento com resolução. Perfil constitucional, funções institucionais, Lei 9654, 6.061 e alterações do Decreto 1655. A 9654 prevê atribuições para cada cargo. Então, as atribuições para cada cargo, vamos ler aqui. Está aqui. A partir de 1º de janeiro de 2013, a carreira de quem trata esta lei, composta por cargos de policial rodoviário federal em nível superior, passa a ser estruturada nas seguintes classes: terceira, segunda, primeira especial, na forma do anexo 1A, observada a correlação disposta no anexo 2A. Isso aí foi a redação da 12.755.
As atribuições gerais das classes do cargo de policial rodoviário federal são as seguintes. Vamos lá. Agente especial, atividade de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional. Coordenação e direção das atividades de corregedoria. Corregedoria vai ser agente especial. Se vier uma questão dizendo, né, fazem parte das atividades, podem desempenhar as atividades de corregedor no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, um agente policial de terceira classe. Tá errado. Então, olha lá, corregedoria, inteligência e ensino, bem como articulação em um âmbito com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além de atribuições de primeira classe. Beleza. Então, o especial acumula primeira classe. Primeira classe, atividade de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais no âmbito nacional, além de atribuições de segunda classe. Então, uma coisa para destacar aqui, que seria interessante você gravar, corregedoria, inteligência, ensino e articulação de nível internacional é o agente de classe especial. Já o agente é o agente de classe especial. Já o agente de primeira classe vai ser execução administrativa operacional e intercâmbio, mas um intercâmbio nacional. Beleza? Continuando então. Além das atribuições da segunda classe. Então, o agente de primeira classe, tá vendo que a classe superior engloba um pouco da classe inferior, das atribuições. Segunda classe, atividade de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições de terceira classe. Então, atividade mais execução de controle administrativo e operacional. E aí, o terceira classe, atividade de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento extensivo. Atendimento e socorro às vítimas de acidente rodoviários e demais atribuições relacionadas à área operacional do DPRF. Então, pista, né? O terceira classe mais na pista. E aí, essas foram as atribuições. Beleza? Vamos voltar, porque a gente está estudando. Então, vamos lá. Primeira, agente especial, primeira, segunda e terceira classe, a gente viu. Então, a Lei 9654, ela também prevê atribuições que serão determinadas pelos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento, Gestão e Justiça. Então, ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e ministro da Justiça também, em portaria ministerial, poderão falar sobre atribuições, poderão conferir atribuições. As atribuições conferidas pelo decreto 655 são as seguintes. É interessante lembrar aí, eu vou pisar novamente isso aí, a ADI 4.447 do STF. Ela questiona algumas atribuições concedidas à PRF por meio do decreto, né, 1655. A ação direta de constitucionalidade tem por base a previsão que está lá no inciso 5, que prevê a realização de perícias e outros procedimentos investigativos próprios da Polícia Judiciária da União. Ou seja, então, a DPF, né, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, ajuizou essa referida ação. Beleza? Então, continuando aí, as atribuições que estão no decreto. Olha aqui as atribuições no decreto. Decreto 1655/95, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais. Compete à Polícia Rodoviária Federal realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. Beleza. Segundo, exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes. Inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares. Aí vem aí os DETRANS e tal.
aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os valores decorrentes da prestação de serviço de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de carga excepcionais. Executar serviços de prevenção, atendimento de acidentes, salvamento de vítimas nas rodovias federais. Aí o inciso que fundamentou, então, a ação direta de inconstitucionalidade 4.447, que é esse aqui. Realizar perícias, levantamento de locais de boletim de ocorrência, investigações, testes de dosagem alcoólica, outros procedimentos estabelecidos em lei, regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito. Então, investigação, acabou, vai fazer interceptação telefônica, vai fazer monitoramento, vai fazer o que precisar. E isso, então, está sendo questionado pela Polícia Federal, pelos delegados da Polícia Federal, como sendo aí uma invasão da competência da polícia, uma invasão de competência, uma invasão de atribuição lá da polícia judiciária. Beleza. Credenciar o serviço de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas ao serviço e remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis. Já viu aquelas cargas que a turbina de uma caldeira ou o motor de uma caldeira que é gigantesco, que não tem como ser transportado fracionadamente, tem que ser direto. Então, a Polícia Rodoviária Federal ela vai credenciar empresas que vão fazer o serviço de escolta. Aí a PRF vai fiscalizar essas empresas e vai adotar medidas de segurança relativas a esse serviço de remoção de veículos, de escolta e transporte de cargas indivisíveis. Beleza? Assegurar a livre circulação das rodovias federais, podendo solicitar aos órgãos rodoviários a adoção de medidas emergenciais, bem como adotar pelo cumprimento, zelar pelo cumprimento de normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas. A gente já tinha falado sobre isso. Executar medidas de segurança e planejamento e escoltas nos deslocamentos do presidente da República, ministro de Estado, chefe de Estado e diplomatas estrangeiros e outras autoridades, quando necessário, sob coordenação do órgão competente. Órgão competente, vamos falar aí sobre o presidente da República. Vamos que o presidente da República ou a presidenta da República se desloque. A Polícia Rodoviária Federal vai fazer o planejamento e a escolta junto com quem? Com o Gabinete de Delegado de Segurança e da Casa Civil, ou seja, vai ser uma ação conjunta. Essa situação aí dos gabinetes gabinete de segurança integrado, esses grandes gabinetes de segurança aí, isso é uma ideia que de fato traz melhoria a todo o processo de realização e de efetivação dessas escoltas, desses deslocamentos. Você imagina uma autoridade máxima de um país se deslocar sem a devida segurança, é uma tragédia. Efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menores nas rodovias federais, adotando as providências cabíveis contidas na lei lá que regula isso, né, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E com certeza está na prova. Colaborar e atuar na prevenção e prevenção de crimes contra a vida, os costumes, patrimônio, ecologia, meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes, drogas afins, o contrabando desses caminhos e demais crimes previstos em lei. No caso das drogas entorpecentes aqui, a Polícia Rodoviária Federal e roubo de veículos, né, a Polícia Rodoviária Federal com o NOI, Núcleo de Operações Especiais aí da Polícia Rodoviária Federal, faz um trabalho aí muito competente aí com relação a isso. O documento de identidade funcional do servidor policial rodoviário federal confere seu portador livre porte de arma e franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão, nos termos da legislação em vigor, assegurando-lhe, quando em serviço, prioridade de todos os tipos de transporte e comunicação. Beleza, essa foi aí a regulamentação contida aí no 1655. Continuando aí, então, vamos voltar à lei 9654. Então, cria a carreira do policial rodoviário federal e dá outras providências. Então, o Congresso Nacional, o decreto sanciona, tal. Fica criado o nome do Poder Executivo, a carreira de policial rodoviário federal com as atribuições previstas na Constituição Federal, no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação específica. A implantação
da carreira far-se-á mediante transformação dos atuais 10.098 cargos, esse valor aqui já mudou, efetivos de patrulheiro rodoviário federal do quadro geral do Ministério da Justiça em cargos de policial rodoviário federal. A carreira de que trata esta lei é composta do cargo de policial rodoviário federal de nível intermediário, estruturada nas classes de inspetor, agente especial, agente operacional. Isso aqui também já mudou, agora é só terceira classe, segunda classe, primeira classe, especial. As atribuições, ele dá as atribuições aí para o inspetor, agente especial, tal. E aí vem com a nova legislação, a partir de 1º de janeiro de 2013, a carreira de que trata esta lei, composta pelo cargo de rodoviário federal de nível superior, passa a ser estruturada na seguinte classe: terceira, segunda, primeira e especial, na forma do anexo 1. Beleza, a gente já leu as atribuições, a gente pode saltar essas atribuições, né? As atribuições específicas de cada uma das classes referidas no parágrafo 1º são estabelecidas em atos dos ministros do Planejamento, Orçamento, Gestão e Justiça, que a gente tinha falado. Para fins de enquadramento na terceira classe, será observado o tempo de exercício do servidor de acordo com os seguintes critérios. Então, olha só, menos de 1 ano de exercício na classe de agente padrão 1, de 1 ano completo até 2 anos no exercício da classe de agente padrão 2. 2 anos completos ou mais de exercício na classe de agente padrão 3. Então, os padrões vão mudando com o passar do tempo. Então, menos de 1 ano de exercício na classe de agente padrão 1. Aí, 1 ano completo, menos de 2 no exercício no agente padrão 2. Aí, os padrões vão sendo mudados pelo critério de tempo. O tempo que exceder o período mínimo de 1 ano para o enquadramento no padrão de que trata o parágrafo 3º será computado para fins de progressão ou promoção subsequente. O ingresso nos cargos da carreira de que trata esta lei dá-se-á mediante aprovação em concurso público, constituído 2 fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de provas de títulos e a segunda constituída do curso de formação. Beleza. São requisitos para ingresso na carreira de diploma de curso superior completo de nível de graduação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, e os demais requisitos estabelecidos no edital do concurso. Investidura no cargo de policial rodoviário federal far-se-á no padrão único da classe de agente, onde o titular permanece pelo menos 3 anos ou até obter o direito de promoção à classe subsequente. E aí, em 1º de janeiro de 2013, a investidura no cargo de policial rodoviário federal far-se-á no padrão inicial da terceira classe. Por quê? Porque mudou-se, né, essa situação. O ocupante do cargo de policial rodoviário federal permanecerá preferencialmente no local de sua primeira lotação por um período mínimo de 3 anos, exercendo atividade de natureza operacional voltada ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, sendo sua remoção condicionada ao concurso de remoção, permuta e ao interesse da administração, e a gente tinha falado. Aí aqui a lei extingue uma gratificação e tal. Os ocupantes do cargo da carreira de policial rodoviário federal ficam sujeitos a integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo. Os cargos de comissão e as funções de confiança do Departamento de Polícia Rodoviária serão preenchidos, olha gente, preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente por servidores integrantes da carreira, que tenham comportamento exemplar e que estejam posicionados nas classes finais, ressalvados os casos de interesse da administração, conforme normas a serem estabelecidas pelo Ministro de Estado da Justiça. É de 40 horas semanais a jornada de trabalho do integrante da carreira de que trata essa lei. Compete ao Ministério da Administração Federal, compete ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o Ministério da Justiça, a definição de normas e procedimentos para a promoção na carreira de que trata esta lei. Aí, beleza, né? Fechou. Essa lei aqui nós passamos ela. Aqui nós temos uma outra disposição que fala sobre as gratificações e etc. Perdão, aqui. Essa aqui é a 12.855 de 2013, que faz saber o Congresso Nacional, institui uma indenização a ser concedida ao servidor público federal regido pela 8.112, que está em exercício de atividade nas delegacias e pós do Departamento da Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e em unidades da Secretaria da Receita Federal. Então, a indenização de que trata o CAP será concedida ao servidor ocupante do cargo efetivo nas seguintes carreiras, planos especiais ou cargos, e aí está aí a Polícia Rodoviária Federal no inciso 5º, né, a indenização será devida por dia de efetivo trabalho nas delegacias e postos do Departamento da Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em unidades da Secretaria da Receita Federal, tal,
no valor de R$ 91. O pagamento da indenização que trata para o artigo 1º somente é devido enquanto durar o exercício da atividade do servidor na localidade. Então é uma indenização aí, ó. Olha, ó. As localidades estratégicas de que trata o caput serão definidas em ato do Poder Executivo no município, considerados os seguintes critérios: municípios localizados na região de fronteira e municípios que têm dificuldade de fixação do efetivo. Esse aqui é o tal da gratificação de fronteira aí, né, que o pessoal tava que se falou há um tempo atrás aí. O valor constante do caput equivale a jornada de 8 horas diárias e deve ser ajustado proporcionalmente ao valor da carga horária maior ou menor prestada por dia. Beleza, essa daí foi só o adicional de fronteira. Regular os critérios de procedimento da promoção. Essa lei aqui, ela vai falar mais, a 8.282, o modo como o policial vai ser promovido. Mas enfim, lá na terceira classe para a segunda classe, curso de capacitação com conteúdo compatível com as atribuições do cargo com duração total de 120 horas. Para ser promovido para a segunda classe, no mínimo tem que ter um curso de capacitação de 120 horas. De segunda classe para a primeira classe, tem que ter um curso de capacitação de no mínimo 150 horas. E de primeira classe para agente especial, no mínimo um curso aí de capacitação específico aí de carga horária de 360 horas, né? Então, progressão. Vamos lá, ver o que é progressão para fim dessa lei aqui. Ficam aprovados na forma desse decreto os critérios e procedimentos para o desenvolvimento por promoção e progressão na carreira de policial rodoviário federal de que trata a lei 9654. Para os fins desse decreto, considera-se progressão e promoção. Olha a diferença. Progressão, a passagem do servidor de um padrão para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. Ele era agente especial, padrão 1 vai passar padrão 2. Então isso é progressão. Promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente superior. Ou seja, ele saiu da classe de agente especial, o último padrão 3, se não estou enganado, e foi para a classe de agente especial padrão 1. Então, promoção você tem que passar, né? É um padrão de classe para um padrão inicial na classe imediatamente superior. O ato do ministro, artigo 3º, o ato do ministro de Estado da Justiça estabelecerá os procedimentos específicos para o fim de progressão e promoção de que trata esse decreto. Desenvolvimento de servidor na carreira do policial rodoviário federal observará os seguintes requisitos. Olha os requisitos aí para o desenvolvimento. Para fim de progressão, cumprimento de interstício de 12 meses de efetivo exercício em cada padrão. Então, 12 meses. Resultado satisfatório na avaliação de desempenho, no interstício considerado para a progressão, nos termos desse decreto, conforme disposto em ato que trata o artigo 3º. Então, quem vai fazer isso aqui? Quem vai fazer isso aqui serão os policiais que estão nos níveis mais altos. Então, não tem essa, o cara chegar no órgão querendo mandar, querendo se impor. Você tem que entender que passou no concurso, você está começando uma nova carreira, está começando num novo órgão e as pessoas têm que ver o teu resultado. Para fins agora de promoção, tem que cumprir um interstício de 12 meses de efetivo exercício no último padrão de cada classe. Tem que ter também resultado satisfatório de avaliação de desempenho no interstício considerado para promoção, nos termos do decreto, conforme disposto no ato aqui que trata o artigo 3º, e participação em eventos de capacitação, observada a carga mínima estabelecida no anexo, que a gente leu ainda agora. Parágrafo 1º. O servidor deverá concluir evento de capacitação voltado especificamente para promoção para a classe especial e que abordem conteúdos estritamente relacionados às atividades do órgão, conforme previsto no plano de capacitação do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. No caso de promoção para a segunda classe, o servidor deverá, além de observar as regras do inciso 2º, caput, ter seu estágio probatório homologado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Então, gente, chegou ali no estágio probatório, chegou no órgão, está no estágio probatório, então tem que andar linheiro em todo momento da vida do servidor público. Ele tem que andar de acordo com as regras. Mas no estágio probatório é um momento ainda mais crítico, porque nesse período você está sendo avaliado, né?
Entende-se como resultado satisfatório o alcance de 70% das metas estipuladas em ato do dirigente máximo do órgão. Ó, ato do dirigente máximo do órgão, 70%, guarda isso, e de 80% nas metas em cada promoção. O interstício necessário para a progressão e promoção será computado em dias, contados da data de entrada em exercício do servidor no cargo, descontadas as ausências e afastamentos do servidor que não forem considerados pela 2.112 como efetivo exercício. Aí então tem que fazer um link lá na 8.112 para saber o que é afastamento que é efetivo serviço e o que não é afastamento que não é efetivo serviço. Por exemplo, efetivo exercício. Você tem lá o nojo. O nojo é efetivo exercício. Outras dispensas, vamos ver aqui. Outra situação que seria também férias, é efetivo serviço. Então tem que linkar com a matéria do administrativo para pegar a legislação extraordinária e conseguir gabaritar a questão. A contagem do interstício será suspensa nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o cômputo a partir do retorno da atividade. Interessante que aqui o próprio artigo dá uma esclarecida. A contagem do interstício será suspensa nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o cômputo a partir do retorno da atividade. Beleza. A avaliação de desempenho para fins de desenvolvimento na carreira de PRF visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo e sua contribuição para o alcance das metas e objetivos institucionais. No ato de que trata o artigo 3, no ato de que trata o artigo 3º, serão estabelecidos fatores a serem considerados na avaliação de desempenho, observado no mínimo o seguinte. Então ele tem que ter produtividade, conhecimento e cumprimento das normas. Produtividade com base nos parâmetros e metas previamente estabelecidos, conhecimento de métodos e técnicas necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo e cumprimento das normas e procedimentos de conduta e desempenho das atribuições do cargo. Além do disposto no parágrafo 1º, o ato a que se refere o artigo 3º definirá mecanismos de avaliação de desempenho e controle necessário à implementação dos critérios e procedimentos aplicáveis à progressão e promoção, as unidades técnicas responsáveis pela observância dos critérios e procedimentos de avaliação de desempenho no cargo, no órgão, a data de início e término do ciclo de avaliação, prazo para o processamento das avaliações e a data a partir da qual os resultados de avaliação produzirão efeitos financeiros, os fatores complementares a serem auferidos na avaliação de desempenho, observado disposto nos incisos do parágrafo 1º, o peso de cada fator na composição do resultado final da avaliação de desempenho e procedimentos relativos à interposição de recursos do servidor avaliado, observado disposto no artigo 8 e 9. A avaliação de desempenho produzirá efeitos apenas se o servidor tiver permanecido em exercício de atividades inerentes ao cargo por, no mínimo, 2/3 de um período completo de avaliação. Em caso de afastamento, considerado como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração, na forma do 8.112, o servidor receberá a mesma pontuação obtida anteriormente na avaliação de desempenho, para fins de progressão e promoção, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno. O ocupante do cargo efetivo da carreira de policial rodoviário federal, que se encontrar requisitado pelo presidente da República, vice-presidente da República, cedido para o Ministério da Justiça e nas hipóteses de requisição previstas em lei, será submetido à avaliação de desempenho com base nas regras aplicáveis, como se estivesse em efetivo exercício no Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Então o cara está à disposição para a presidência ou algum ministério, tem que ser avaliado e com base no que ele deveria fazer como policial rodoviário federal. Ocupante do cargo efetivo da carreira de policial rodoviário federal, cedido para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no parágrafo 2º e investido em cargo de natureza especial de provimento em comissão do grupo Direção e Assessoramento Superior, DAS, terá a pontuação de sua avaliação de desempenho calculada com base no resultado da avaliação institucional do órgão de lotação no período. Beleza. Não haverá progressão ou promoção caso o servidor não possua uma avaliação anterior, ainda que por força de afastamento considerado como de efetivo exercício. Então tem que ter avaliação. São assegurados ao servidor da carreira de policial rodoviário federal participação em processo de avaliação de desempenho mediante prévio conhecimento dos critérios e instrumentos utilizados e acompanhamento do processo, cabendo ao órgão de lotação a ampla divulgação e orientação da política de avaliação dos servidores.
Um avaliado poderá apresentar no prazo de 10 dias contados da data do recebimento de cópia do resultado de sua avaliação de desempenho, pedido de reconsideração do resultado justificado. O pedido de reconsideração de que trata o CAPT será apresentado à Unidade de Recursos Humanos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que encaminhará a chefia imediata do servidor para apreciação. O pedido de reconsideração será apreciado no prazo máximo de 5 dias, podendo a chefia de imediata deferir o pleito total, parcial ou indeferir. Então, prazo aí 5 dias. A decisão da chefia imediata sobre o pedido de reconsideração interposto será comunicado no prazo de 5 dias, contado do encerramento do prazo de quitado parágrafo 2º, à Unidade de Recursos Humanos, e que em igual prazo dará ciência da decisão ao servidor. Na hipótese do deferimento parcial ou de indeferimento do pleito, caberá recurso à autoridade hierarquicamente superior, à chefia imediata do servidor, no prazo de 10 dias, que o julgará em última instância. O resultado final do recurso deverá ser publicado no boletim interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. O interessado será intimado por meio de fornecimento de cópia da íntegra da decisão. Para os fins de promoção da carreira, o ato de que trata o artigo 3º disciplinará a participação em eventos de capacitação pelo servidor e definirá modalidade de curso a ser considerado como capacitação, possibilidade de acúmulo de cargas horárias, critérios e procedimentos para a comprovação dos cursos e para sua avaliação pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Somente serão aceitos cursos que sejam compatíveis com as atividades do cargo policial rodoviário federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. O certificado de pós-graduação lato sensu, o diploma de mestrado e doutorado obtidos em instituições nacionais para fins de capacitação deverão ser de cursos reconhecidos pelo MEC, Ministério da Educação, e quando realizados em instituições estrangeiras deverão ser revalidados. Cada evento de capacitação será computado uma única vez. Compete ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal implementar programa permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento destinado a assegurar a profissionalização dos ocupantes de cargo efetivo da carreira de policial rodoviária federal. Para os fins de que trata o CAPT, deverá ser observado o Plano Anual de Capacitação, que trata o Decreto 5.707, com o objetivo de aprimorar a formação dos servidores, o quadro efetivo e desempenho das suas atividades. Os atos de progressão e promoção deverão ser publicados em boletim interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Excepcionalmente, para os interstícios em andamento na data da publicação desse decreto, as progressões e promoções dos integrantes da carreira da Polícia Rodoviária Federal são concedidos, observar disposto, tal. Então, beleza, cara, ficou aí, a gente já leu o anexo, né, esses requisitos aqui. Então, eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que você estude sabendo que é importante demais você estar atento à legislação extraordinária. Beleza? Eu volto depois com outros cursos. Um abraço. Fui.